O perdão, ele é... O perdão, ele é ressignificado a partir de Jesus. Quer dizer que existe um jeito de perdoar antes de Jesus e outro jeito de perdoar antes de Jesus. Como assim? Quando Jesus estava na cruz, ele estava morrendo inocente. Ele estava sendo assassinado. Jesus morreu uma morte horrível. Uma morte horrível. Ele morreu publicamente. Ele foi linchado antes e depois crucificado em público, né? É uma morte horrível. E ele era inocente. E pouco antes de morrer, pouco antes de entregar o Espírito, pouco antes de respirar a última vez, Jesus tem uma conversa com o Pai. E é essa conversa com o Pai, a pessoa não se identificou, né? Essa conversa com o Pai é que redefine o perdão para mim. Porque na conversa com o Pai, ele diz assim: Pai, perdoa todas essas pessoas. Mas veja bem, as pessoas o estavam xingando. Se você ler o texto, aliás, é por isso que ele pede para que o Pai perdoasse. Porque eles estão falando lá, cai sobre nós o sangue, não sei o quê, morre esse, você é o Cristo, você é bom mesmo, então desce da cruz, não sei o que lá. E aí Jesus, ele fala o seguinte: Pai, perdoa essas pessoas. Mas vamos perdoá-las não porque elas estão arrependidas, porque ninguém ali estava arrependido. Então Jesus está oferecendo perdão para quem nem se arrependeu. Na nossa cabeça, por isso que eu falo, Jesus ressignifica o perdão. Porque na nossa cabeça, o perdão tem de ser merecido. Na nossa cabeça, o perdão tem de ser merecido. É por isso que a graça buga o sistema de lei. A graça, ela não combina com a regra. Porque na nossa cabeça, o perdão tem de ser merecido, o perdão tem de ser assistido, o perdão tem de ser vigiado, o perdão tem de ser limitado, o perdão tem que ser supervisionado. Porque você fala assim: eu te perdoo, mas a partir de hoje vai ser tudo diferente. Eu te perdoo quando eu perceber que você não sei o que lá. Eu te perdoo se eu sentir ou se eu perceber que não sei o que. Se eu vir do verbo ver em você características. Eu te perdoo, mas a partir de agora tudo vai ser diferente. Eu te perdoo, mas eu não confio. Eu te perdoo. Esse era o perdão antes de Cristo. Embora seja esse o perdão que, com essa qualidade, que é o perdão que a gente gosta, geralmente, de trabalhar. Mas quando eu digo que Jesus redefine o perdão, é porque Jesus disse assim para o Pai: Pai, vamos perdoar esses caras, essas pessoas. Mas nós não vamos fazê-lo porque eles estão arrependidos, porque eles não estão. E nem vamos fazê-lo, não vamos perdoá-los, perdoa-os. Mas não é porque eles nunca mais farão isso, porque eles farão. Porque eles farão de novo. Porque eles não mataram os apóstolos? Eles não mataram milhares de outros cristãos? Vamos perdoá-los, mas não é porque eles são bons, porque eles não são. Vamos perdoá-los, não é porque eles juraram que não vão fazer de novo, porque eles farão. Vamos perdoá-los, não é porque eles não estão arrependidos agora, porque eles não estão arrependidos. Eles não estão nem aí. Isso significa que o perdão tem que brotar de nós, eu e o Senhor. Pai, vamos perdoá-los. Mas vamos perdoá-los sem depender de nada deles. Vamos perdoá-los dependendo de nós mesmos. Eu e o Senhor aqui, vamos perdoá-los. Perdoa-os porque eles não têm noção da bobagem que eles estão fazendo agora. Esses caras não têm noção do tamanho da burrice, da besteira que eles estão cometendo agora. Então não vamos perdoá-los. O perdão que nós vamos liberar não dependerá deles. Dependerá da gente. Esse perdão é o perdão cristão. Esse perdão é o perdão cristão. Então você deve perdoar o cara que inclusive já morreu, deve.
Mas você não... Pastor, mas por que o senhor deu essa introdução? Porque o cara já morreu. Se você for esperar que ele se arrependa, se você for esperar... Então por que eu preciso perdoar? Porque o perdão diz respeito a você, a quem você é e o teu relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com o outro. Ah, pastor, mas é que eu não contei no áudio. Ele cometeu uma coisa muito grave contra mim. Então, mas é que por isso que a indicação é o perdão. Você não vai desculpar a pessoa. Porque desculpar é diferente de perdoar. O que é desculpar? Desculpar. Desculpar. O que é desculpar? Desculpar é tirar a culpa da pessoa. Você não vai fazer isso. Inclusive, se a pessoa for culpada mesmo e já morreu, você não vai ter condição de fazer isso. Mesmo que você queira, mesmo que você for boazinha, mesmo que você não vai conseguir fazer. Então, você pode perdoar. Você pode, do seu relacionamento com Deus, baseado no nível de intimidade que você tem com Deus, você pode perdoar essa pessoa. Quer dizer, eu libero tudo que ela fez contra mim, que eu nem sabia e tal, mas eu vou seguir a minha vida apesar de tudo isso. E eu perdoo em nome de Jesus com o perdão que nasceu na cruz. O perdão que nasceu na cruz não tem a ver com supervisão, não tem a ver com arrependimento do outro, tem a ver com graça. O perdão da cruz é o perdão da graça. Então você oferece o perdão da graça. Porque assim como a Bíblia diz que nós perdoamos porque fomos perdoados, você foi perdoada pela graça. E pela graça você libera esse perdão. Tá certo?